Oi, gente, tudo bem? Feliz 2018 para todos nós, repleto de bênçãos, paz, que a gente continue firme e forte aqui no nosso programa, trocando ideias, nosso cafezinho, tudo de maravilhoso. Esse programa é muito especial porque eu vou falar de uma pessoa muito querida, da memória de uma pessoa muito querida, a minha mãe, Carmen Mairinque Veiga. Antes de mais nada, você já deu o seu like? Já se inscreveu? E tem que ativar o sininho, porque daí você fica sabendo sempre que tiver uma novidade por aqui. Então, mamãe, eu já estou aqui usando uns brincos bem clean, bem básicos dela, para não dizer o contrário. A mamãe costumava dizer que clean era banheiro e cozinha. O resto, nada podia ser clean, tudo tinha que ser grande, brinco tinha que ser grande, anel tinha que ser grande. Então, esse brinco me lembra muito dela, ela usava muito, adorava. Estou aqui. Quem sabe eu me adapto a coisas maiores, eu que gosto sempre de uma coisa pequenininha. Eu li muita coisa sobre a minha mãe, mas muito pouca gente sabe que ela adorava um sanduíche de mortadela, comer manga no pé, andar de charrete, enfim, coisas que lembravam da infância dela, né? Ela também era uma excelente cozinheira. Ela não me deixava entrar na cozinha, não, mas era uma excelente cozinheira. Quando ela ia para a cozinha uma vez no ano, ela cozinhava como ninguém. Uma vez ela estava viajando, quando ela voltou, eu tinha engordado 3 quilos. Eu devia ter uns 17 anos. Gente, ela me botou num regime. Porque eu estava numa fase que eu queria, assim, arroz com ketchup e maionese e batata frita. E de sobremesa, doce de abacate. Ainda gosto disso tudo. Mas ela me cortou, só podia comer bife, espinafre e gelatina diet. Até eu emagrecer os 3 quilos. Ficou ali, olha. Nunca mais saí do peso na minha vida, nunca mais. Outra coisa, ereta. Vocês sabem que ela era sempre assim. O que eu levei de beliscão para as minhas costas ficarem certas. Ai, se eu tivesse ouvido, hoje eu tenho o dia inteiro que fazer assim para me lembrar, porque senão eu relaxo, né? Seria bom. Mamãe nunca, era sempre assim. Enfim, aprendi com ela. Tinha que ter ouvido um pouquinho mais para ficar mais reta. Idade era um problema. Ela tinha sempre 58 anos. Aí um dia eu falei, mamãe, você tem que fazer 60 anos, já está na idade. Ela, ainda não, minha filha. O tempo passou. Mamãe, você já tem que ter feito 70 anos, porque daqui a pouco, com os meus filhos crescendo e você não fazendo 70 anos, eu não vou poder existir. E ela sempre disse, quando eu morrer, eu quero que fique escrito na minha sepultura. Morreu linda e magra aos 58 anos. Mas ela concordou em fazer 60. Quando ela tinha 14 anos, ela morava em Pirajuí. Ela tinha um cabelo ruivo. E ela resolveu que ela ia pintar o cabelo de preto e que ela ia ser o que se chamava naquela época de dama da sociedade. Depois locomotiva, socialite. Com a mudança da família para São Paulo, isso se torna mais possível. Ela vira glamour girl da época e a partir daí conquistou o mundo. Foi amicíssima dos grandes costureiros da época, Givenchy, Valentino, Saint Laurent, sempre na primeira fila de todos os desfiles da alta costura. Eu lá, né, com 15 anos, ia eu lá também, na primeira fila de todos os desfiles da alta costura. Uma coisa que eu me lembro eram as provas de roupa que ela me obrigava a assistir. E eu ficava lá horas, detestando aquele programa. Gente, pensa, uma menina de 15, 14 anos, sentadinha no cantinho, só que ela ficava ali horas ereta, absolutamente, enquanto ela fazia as provas de roupa, horas e horas. E com isso, ela era uma das mulheres mais bem vestidas do mundo, inclusive no Hall of Fame, foi uma das poucas brasileiras citadas nessa lista. Mamãe tinha o dom de receber, ela fazia jantares incríveis, e uma coisa que parece fácil, mas não é misturar grupos completamente diferentes de uma forma que todos se entrosassem. Isso era bem legal. Agora, com tantos almoços e jantares que ela fazia, eu nunca vi minha mãe metida numa fofoca. Boca fechada não entra mosca, minha filha. Bom conselho, hein? Há mais de 10 anos atrás, ela começou uma campanha muito bonita em prol dos cadeirantes. Lugares como a Copacabana Palace, Teatro Municipal, começaram a criar uma ladeirinha para que esse acesso fosse possível e a partir daí outros lugares também. Foi uma coisa que eu acho que foi muito bacana que a mamãe fez. Com 16 anos, quando eu comecei a sair,
Ela gostava de me esperar para saber qual que tinham sido as novidades da festa. E às vezes eu tinha minhas dúvidas de adolescente e ela sempre falava, você não pode botar um pé em cada canoa. Você tem que botar as coisas na balança, ver o que é mais pesado e decidir o que você quer fazer. Eu faço isso até hoje. Minha mãe e meu pai faziam um casal lindo. Eles eram, como se dizia na época, de parar o trânsito. Paris era o lugar favorito dela. E quando eles fizeram o primeiro apartamento, papai reservou uma verba para ela fazer a decoração. E quando ele chega em casa, ele encontra uma obra de arte e pergunta, o que é isso? Ela fala, ué, foi a verba que você me deu, só deu para comprar a obra de arte. Foi um ataque entre 500 outros que o papai teve com ela ao longo dos 60 anos de casados. Foram 60 anos de casados, de bailes, de festas, de viagens inesquecíveis. Enfim, uma era que se foi com eles. Eles fizeram questão que nós conhecêssemos o Brasil antes de irmos para fora. Eu tenho memórias fantásticas de viagens em Manaus, Salvador, Foz do Iguaçu. Depois fomos para a Disney. Finalmente eu fui para a montanha-russa. Papai me leva, eu tenho um acesso de choro, morrendo de medo, papai achando engraçadíssimo. E a mamãe do lado de fora. Não foi. Esperta, né? Como mãe, ela era muito exigente. Ela me passou uma disciplina que me acompanha até hoje. Ai de mim que a minha sobrancelha tivesse mal feita, ai de mim que meu cabelo tivesse curto, que eu tivesse mal vestida. E se eu chegasse atrasada? Não, porque o relógio dela era sempre 10 minutos adiantado. Então, ou eu estava no horário dela 10 minutos adiantada, ou eu estava atrasada. Eu queria dividir com vocês hoje, então, todas essas lembranças que eu tenho da mamãe, mas também quero saber qual que é a sua lembrança? O que você tem para trocar comigo? Me escreve, eu vou responder a todas as perguntas e quero ouvir todos os comentários que vocês têm de lembranças boas para me contar da vida de vocês, de coisas que aconteceram, que a gente possa continuar trocando nesse papo gostoso. Já já eu volto com outras conversas, com outros assuntos. Enquanto isso, fica com o meu abraço. Beijo!